estadual ou escola privada e coloquem também a função que vocês estão exercendo, certo? Desde já agradeço a participação de todos. Bom dia. E a gente passa agora a palavra para a professora Gorete, que é a nossa coordenadora geral de ensino da Grematação. Bom dia a todos e a todas, bom dia aos nossos parceiros, bom dia aos nossos professores, bom dia aos nossos estudantes e, muito especialmente, à nossa professora Dilene Gomes, nossa convidada nesse momento, que vai trazer a experiência dela para fortalecer a nossa rede, para fortalecer as nossas redes parceiras e para fortalecer a nossa prática nesse pensamento de uma educação inclusiva. Em nome do professor Danilo Santos, o nosso gerente regional, eu trago as boas-vindas para todos e todas. Em nome do professor Danilo Santos, eu também quero colocar a preocupação não só do ensino da regional, mas de toda a gerência com a inclusão de todos, na busca de promover a equidade em todo o processo educativo, e também a nossa preocupação muito particular com nossos estudantes que têm essa necessidade especial que precisa ser atendida e é atendida num nível em que dê conta de aprendizagem significativa, em que dê conta de inserção no mundo social, no mundo do trabalho. Então, é nesse sentido que a gente traz a professora Dilene para trazer um pouco da experiência dela conosco, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, para que a gente possa, a cada dia, caminhar mais perto de quem é o nosso foco, que é o estudante, e de quem é o nosso compromisso, que é o apoio ao professor. Então, professora, seja bem-vinda à Grematasul. É uma honra tê-la conosco. Então, assim, quando pensamos em quem poderíamos trazer para esse momento tão significativo, nesse mês de setembro, na proposta realmente da inclusão, do apoio pedagógico e do apoio às famílias, pensamos na senhora. Mais uma vez, em nome do nosso gerente, a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite. E, nesse momento, eu deixo com a senhora a nossa transmissão, a nossa abertura para que chegue ao nosso público e toda a nossa confiança em seu trabalho. Muito obrigada, professora, por estar conosco. Bom dia a todos. Eu agradeço a Greg o convite, na pessoa do Danilo Santos. Sou muito grata à professora Maria Gorete Barbosa, ao convite que foi a mim direcionado pela professora Mila Andrade. Muito feliz, me sinto muito honrada, de verdade, pelo convite. Tá? Bom, mas primeiramente, a Deus, nesse momento, por ter me privilegiado, me escolhido, ser uma das escolhidas também, mais uma das escolhidas para vivenciar e aprender e transmitir também conhecimento, aprender e transmitir conhecimento com relação à língua de sinais. A língua de sinais tem sido a vida da minha família. E eu sou muito grata a Deus. Acredito que vários me conhecem, para os que não me conhecem, né? Como já falaram, eu sou professora de pedagoga com muito orgulho, atuando atualmente professora na Agresul, aqui na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, como professora de Libras e intérprete. E também na Faculdade de Ipojuca, né, a Pajoca, sou veterana e foi uma das primeiras faculdades a passar a ensinar Libras, né, para todos os. Então, no momento, nós estamos atuando lá nos cursos de pós-graduação, especialização em Libras, educação especial com foco em Libras, nos cursos de administração, nos cursos de ciências contábeis e todos os cursos tecnólogos. Então, essa turma toda tem passado por mim nesse momento, todos esses alunos têm passado por mim, aprendendo Libras, fundamento de Libras. Isso tem sido muito enriquecedor, porque os alunos de pedagogia, tudo bem, ainda aceitam, vou pagar a disciplina de Libras, mas quando chega um aluno de ciências contábeis, de administração, algum curso tecnólogo, né, RH, produção, enfim, eu vou aprender isso para quê?
E, por incrível que pareça, são dos alunos que mais se encantam com a disciplina. São os alunos de ciências contábeis, são os alunos de administração. Sem contar com os de pedagogia, mas para esses alunos, que é de uma área mais técnica, né, digamos assim, eles estão surpreendidos, e eu fico muito feliz, porque agora não estamos presentes, né, está sendo online, mas mesmo presente, são as turmas que são mais numerosas, no sentido de não faltarem, procurarem evitar ao máximo faltar. Então, a turma se envolve mesmo nessa área Libras, tá? Tem sido muito prazeroso. Agradeço muito. Desejo de coração poder contribuir com as perspectivas, né, de Ludmila. Muito obrigada, professora. Realmente, quando nós estamos na pessoa que iríamos trazer, é uma pessoa que vem e luta muito pelos direitos dos surdos, luta muito pela língua brasileira de sinais, né? Tem uma história maravilhosa. Para quem conhece a professora Dilene, sabe que, enquanto mãe, ela lutou muito pelos direitos dos filhos. Então, não poderíamos deixar de convidá-la para esse momento tão rico, tão prazeroso. Então, ela vai nos trazer amanhã um pouco da sua vivência enquanto mãe, enquanto profissional, e trará um tema para a gente que aborda, né, essa língua brasileira de foco. Então, professora, seja bem-vinda. É um prazer estar conosco esta manhã. A professora vem há dias, a gente vem se comunicando, planejando este momento, né, fazendo a divulgação para os nossos profissionais. Eu até nos comentários disse a eles que esse é o momento que realmente iremos participar, iremos realmente cair, nos debruçar pelo amanhã de muita aprendizagem, de uma manhã prazerosa, de uma manhã muito enriquecedora, que vai trazer para a gente muito conhecimento. Então, professora Edilene, muito obrigada, gratidão por este momento, gratidão mesmo. É uma intérprete que serve de espelho para outros. Eu sou intérprete também, e foi minha primeira professora de Libras. Então, é um prazer reencontrá-la, é um prazer estar conosco nesta manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E estaremos sempre entrando em contato para a senhora, pedindo ajuda, para a senhora trazer muito conhecimento para toda a Mata Sul. Em nome das 51 escolas da Mata Sul, dos 21 municípios e todas as escolas privadas, desde já agradecemos muito por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, professora. E o tema, né, que nós estamos propondo hoje, um link, né, do tema da verdade com a minha vida, tá? Aqui não vai ter nada de piegas, nada de sofrimento, mas sim de superação, né? De passar para os demais, aqueles pais ou aqueles professores que estão, nossa, como eu vou chegar lá, como é que eu vou superar? A nossa intenção aqui não é contar sofrimento, mas contar superação, tá? Mas é fortalecer para que todos possam deixar um legado para as futuras gerações que estão chegando aí. Essa é a nossa intenção. Então, como o eixo principal, né, da manhã hoje será Libras, fortalecendo a constituição do sujeito surdo em sua total plenitude. Eu acredito que alguém pode ter questionado. Plenitude, sua total plenitude, sim, sua total plenitude. Por quê? Eu, quanto experiência, eu só vim perceber o quanto meus filhos passaram a ser plenos, satisfeitos, realizados, quando nós inserimos língua de sinais, né, dentro de casa. Então, quando meu primeiro filho nasceu, às vezes você diz, não vai acontecer comigo, né? E aconteceu. Quando meu primeiro filho nasceu, eu estranhei muito, porque quando ele tinha 3 meses,
mais ou menos isso. Foi uma época de São João, então os vizinhos, algumas pessoas já conhecem essa minha história, né? Os vizinhos, tinha um vizinho que soltava muito fogos, tá? O interior, o pessoal gosta muito disso, né? Então aquelas bombas me surpreendeu, porque eram bombas e bombas na frente assim da minha casa que eu visitava. Meu filho não se mexia, ele não percebia nada. Então aquilo começou a me incomodar, eu comecei a estranhar, como assim? O que é que está acontecendo? Mas aí, então eu relutando, não, isso é bobagem, isso é bobagem. E até que um dia alguém da família disse, não, acordem, façam alguma coisa. Então nós trouxemos ele, né, na época, que hoje é o filho dele, né, quem faz atendimento aqui, era Nelson Caldas, né, muito renomado, e nós trouxemos ele para Nelson Caldas, e então ele já estava com 7 meses, e mostrou, sim, perda auditiva 100%. Já nasceu com essa perda auditiva. Na volta, voltando para casa, saindo de Recife, indo para Catende, atualmente nós moramos em Candeias, na época morávamos em Catende, então o mundo desabou, né, para mim. Hoje eu falo com muita tranquilidade, mas até um tempo eu não conseguia, eu lembrava, né, e essa mesma pessoa, né, era uma parente que me incentivou a fazer esse exame de audiometria dele. Ela olhou para mim e ela disse uma frase que eu nunca esqueci, né, a famosa frase do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Foi isso que ela me disse dentro do carro. E ali eu respirei, né, sabia que tinha que ser muito resignada, tinha que ser muito resiliente, vamos lutar. Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas eu sabia. E meu filho muito nervoso, né? Foi 1 ano e meio, 2 aninhos, muito agitado. Mas eu sabia que deveria existir, né, alguma coisa, algum tipo de comunicação que eles pudessem. E uma vez eu vi na televisão alguém falando, usando língua de sinais. Assim, então os surdos usam isso, olha só, né? Isso há mais de 30 anos atrás, hoje vai fazer 30. E imagina, há mais de 30 anos atrás, era uma escassez tremenda de língua de sinais, não tinha. E aí, o que é que a gente faz, né? O que é que a gente faz? Esse menino tem deficiência mental. Então, a família quase toda dizia isso, mas o meu coração de mãe dizia, não, meu filho não é deficiente mental, meu filho quer se expressar. E algumas pessoas diziam, você está louca, percebe, isso eram várias pessoas na família. Ele precisa tomar remédio para se acalmar, esse menino precisa de um calmante, ele precisa de um psiquiatra, não era nem psicólogo, era psiquiatra, né? Obviamente, hoje, né, nossos parentes não teriam mais esse pensamento, né, com a evolução na parte pedagógica, da tecnologia. Claro que os nossos familiares não teriam mais esses pensamentos, mas na época tinham, mas eu, quanto mãe, não aceitava. Eu não admitia que meu filho tinha algum problema intelectual, mas sensorial, e que existia, e era aquilo que aguçava tanto, né, o nervosismo dele. Até que foi proposto a ida a um psiquiatra, né, um determinado pediatra muito famoso aí em Palmares, vamos levar um psiquiatra, é necessário um psiquiatra, imagina. Então, procuramos um psiquiatra muito bom, né, em Caruaru, e levamos ele. Enfim, meu filho foi diagnosticado naquele momento como que tinha problemas seríssimos, né, psicológicos, e que tinha que tomar remédio para se acalmar. E com o tempo ele iria melhorar, sim, mas eu não aceitava aquilo. E lá mesmo no consultório ele tomou a primeira dose desse remédio, tá? Ele tinha seus 3 aninhos. E aquilo foi terrível para mim, foi terrível, porque meu filho dormiu 11 horas consecutivas e eu não queria meu filho daquele jeito, né? Eu queria meu filho vivo, sadio, brincando como ele era. E daí então vem a segunda dose. E na segunda dose eu dei assim amarrada, né? Porque a família achava que deveria ser e eu muito jovem, né? O pai também tinha preocupação. Ele achava que deveria ser mais calmo. Hoje, obviamente, ele tem outro pensamento, né? Mas na época não. Só eu como mãe, eu acho que qualquer mãe tem esse sentimento de proteger, de acolher e de achar que de uma forma mais complacente, mais viável você pode resolver. Eu dei a segunda dose. Depois da segunda dose, meu filho dormiu 10 horas. Então, nem a mamadeirinha e o gagal dele ele tomava, porque ele não conseguia engolir, totalmente dopado. E quando eu vi meu filho dormir por 10 horas, pela primeira 11, pela segunda 10,
peguei aquele remédio, muito revoltada, e joguei longe. E quando me perguntaram, tá a terceira dose, você vai dar, né? Olha a hora. Eu disse, não, joguei o remédio fora. Nunca esqueci o nome desse remédio, até hoje. Esse remédio fora. E eu pedia muito a Deus, né, que me mostrasse um caminho. Por certo, alguém poderia me orientar. E eu fui na Secretaria de Educação com tanta ingenuidade, saí, pessoas que eu nem conhecia em Catende, eu batia na porta, olha, eu tenho um filho assim, mas que eu sabia que tinha vínculo com a educação, né? O que é que eu faço? Até que um ser vivente maravilhoso, iluminado aí em Catende, existe uma professora na FOMASUL, e ela pode te orientar. Estou resumindo, tá? Ela vai te orientar. Então, eu, com toda ingenuidade, né, mas uma sede muito grande de ajudar meu filho. A maior mensagem que eu deixo hoje, pais, nunca abandonem seus filhos, sabe? Eles são tudo, eles são tudo. E eu fui, né, na FOMASUL à noite e bati na porta da professora Lourdes Albuquerque, a qual eu tenho muito estima. Ela foi um anjo maravilhoso que Deus colocou na minha vida. Saiu me mostrando os caminhos que eu deveria percorrer para dar esse suporte a meu filho, na época, né, que era só um. E quando eu bati na porta dela, ela estava dando aula e ela me identifiquei, ela olhou para mim, ela disse, menina, você é muito corajosa, você saiu de Catende à noite, veio para cá, você não conhece nada aqui, é muito jovem. Eu disse, sim, eu preciso da sua ajuda. Então ela me disse, para quem não sabe, ou para quem lembra, Barreiros era o polo na área de Libras. Se você quiser se preparar em educação especial, saber o que era Libras, fosse para Barreiros. Tudo acontecia em Barreiros. E ela me disse, um dia assim, Barreiros. E não me permitiram entrar, porque eu não era estadual, eu não era municipal, não era nada. Era uma mãe que estava com curiosidade, querendo aprender. Não me deixaram entrar. Eu, sim, mas eu vou entrar porque eu tenho um filho e eu quero. E eu brigava, gente. Isso acontecia em Barreiros, acontecia aqui em Recife. Eu queria entrar nos eventos. Não, mas olhe, por... E eu chamava os gestores que estavam lá, eu saía, eu falava a minha situação. Eu não estava nem aí, eu não tinha vergonha. Eu queria conhecimento, eu queria levar conhecimento para casa, eu não queria remédio, eu queria conhecimento para meus filhos. E quando ela me disse o dia que ia ter aquele evento, eu fui. Então, foi assim, a pessoa aqui na Terra que Deus colocou no meu caminho. E Deus a abençoe sempre, professora Lu. Quando eu cheguei naquele evento, deu dificuldade para entrar, mas ela apareceu, tal, abriu o espaço, eu entrei, participei e conheci, né? Talvez muitos aqui não conheçam, alguns vão ter lembrança dele, o professor Gilmar Lopes. Primeiramente, Deus, meu mestre, né, que está acima de mim, aqui nessa terra, o professor Gilmar Lopes. Foi quem me mostrou que hoje não está mais entre nós, né? Cedo partiu, mas foi um ser iluminado. Ensinou como educar meus filhos. E 5 anos depois, aí veio o meu segundo filho, tudo também. Mas ele era muito esperto, né? E as pessoas diziam, não, não, com certeza, esse aí não é, mas o meu coração de mãe dizia que sim, ele era. Aí ele já não sofreu, porque a língua de sinais já estava assim, inserida no nosso lar, eu já usava a língua de sinais, o irmão dele usava também. Então, Jeremias já nasceu no lar onde tinha Libras, né? Então, a vida dele fluiu assim, mais tranquilamente dentro de casa, tá? Então, foi dessa forma, eu saí batendo de porta em porta, de porta. E meus filhos ficaram 8 anos, o mais velho mais, né? O Adriano ficou 8 anos em uma única sala de aula. Culpa dos professores? Não, não. Nós estávamos ainda sobressaindo, né? Procurando se sobressair com relação à inclusão. E na época era integração escolar, não era nem inclusão, era integração, para quem lembra. E essa tal de integração era terrível, porque tinha que integrar mesmo, né? Aí ficava surdo, deficiência auditiva, deficiência visual, intelectual, autismo, Down, todos numa única sala de aula, todos. E coitada do professor, né? O professor ficava para driblar aquelas situações, era terrível. E um belo dia o meu filho chegou para mim, não aguentava mais, e queria aprender, e estava difícil ali, porque realmente era complicado, né? Uma sala com essa integração toda. Não era fácil nem para os alunos, nem para o professor, a qual eu tenho muito respeito. Era a professora Gorete, era de Roçadinho.
e foi quem deu muito suporte a meus filhos. E eu queria ver meus filhos também desfilando, né? Os desfiles cívicos da cidade, eles também não poderiam participar, porque tinha aquela norma. Quem tivesse alguma deficiência não participava, tá? Educação física, meus filhos não participavam. E isso me angustiava demais, até que um belo dia o meu mais velho chegou e disse: eu quero estudar numa sala onde não tenha tanta gente, porque eu não estou entendendo nada. E eu, mais uma vez, corri, fui para a Secretaria de Educação. O mínimo que eu posso ouvir é um fora, né? Sai daqui, sua louca, a forma que nós temos de educação é essa, é assim que o MEC rege, está tudo certo. Mas eu fui e pedi licença, na época era o padre André, secretário de Educação, a professora Lúcia de Fátima era adjunta, e eu queria falar com ele, era com o secretário, e daí então foi aberto espaço, eu fui falar com ele, e assim, foi um anjo, né, na nossa vida, o padre André, e ele perguntou qual era o problema, comecei a falar, o que está acontecendo. E eu acho, sabe, eu com medo ele fale, só que ele com uma canetinha já na mão, né, anotando, esse, meu Deus, ele vai me expulsar, ele não está nem aí para falar. Eu acho que a educação deveria acontecer assim, sei lá, são só ideias que eu tenho como mãe, sabe? Mas tudo bem, eu já vou embora. Aí ele dizia: filho, continue, e de cabeça baixa, anotando alguma coisa. Por que ele quer que eu faça? Mas eu vou botar para fora. Olha, meu filho está angustiado, eu também estou. Eu, se eu não dar uma geral, não ver no que pode melhorar a educação aqui, né, na cidade. E comecei a dar ideias, a dar ideias. Eu disse: mas tudo bem, já tomei demais o seu tempo, agora eu vou embora. Não, você não vai embora, não. E chamou, né, a secretária adjunta na hora. Pronto, ele agora vai dizer que eu enlouqueci, vai falar da minha loucura para ela. Ele disse: eu quero comunicar que a partir de hoje a professora vai trabalhar aqui, coordenando essa parte. Eu, um susto, né? Quase eu caio para trás. Eu, como assim? Coordenar o quê? Eu nunca tinha dado aula, né? Eu ensinava aos meus filhos. Naquele momento, ele disse: a partir de amanhã você pode vir. Eu, não. Ele, sim. Eu disse: não, mas eu não sei. Ele disse: você acabou de me ensinar, de me dar uma aula, então você vai fazer isso aqui com todos agora. Aquilo ali foi um boom, né, na nossa vida, porque nós começamos a... Aí, no dia seguinte, sim, eu fui assumir um posto que eu não tinha experiência. Foi me dado espaço para... Obviamente, a primeira vez, quem foi? Nada mais, nada menos que a professora Lourdes, né? A professora Lourdes vinha de Recife toda semana para me dar suporte, me orientar, ela quanto psicóloga, professora universitária, enfim. Quem foi o primeiro professor que eu chamei para vir da capacitação em Catende? Nada mais, nada menos, professor Gilmar Lopes, obviamente, foram os dois anjos, né, que deram o pontapé inicial, assim, serviram de pontapé inicial para a minha vida. Eu trouxe essas pessoas para junto de mim, e nós começamos a desenvolver. E, por coincidência ou não, qual foi a primeira palavrinha que meus filhos aprenderam em língua de sinais? Água, água. Quem já assistiu o filme de Helen Keller? É O Milagre de Anne Sullivan, né? Contando a saga da professora Helen Keller. Então, foi mais ou menos aquilo que nós vivenciamos. E assim como ela aprendeu a primeira palavrinha, água, foi o desabrochar da vida dela, foi o meu filho. Quando ele fez o link, que isso aqui era água, com aquele líquido que estava saindo ali, filtro, nossa, foi uma felicidade só. Porque ele entendeu que isso aqui era água, que isso que eu estava fazendo aqui, essa datilologia de água, significava a palavra água, e aquilo que estava caindo no copo era água. Foi fantástico. Foi muito emocionante esse dia, porque se agarrou nas minhas pernas e ficou muito feliz. E qual foi depois? O próximo sinal? Pão, pão, né? Mamãe, papai, enfim. Então, foi assim maravilhoso, né? Desabrochar da vida, acordar para... Quando a língua de sinais entrou na nossa casa, né? É mais ou menos isso aí também, né? É dessa forma, mais ou menos, que como eu me expresso hoje, que o professor Fernando Capovilla também, ele vê dessa forma, tá? Mas para que tudo isso fosse se montando, eu só não conseguiria, né? Então, eu comecei a convidar profissionais, né, expertise na área, tá? E nós tínhamos uma
ela é que tudo acontece 100%? Não, mas erramos, mas sempre no intuito de acertar, de fazer melhor. Só que daí, então, eu não iria só trabalhar com surdos, nós iríamos trabalhar também com deficiência intelectual, e aí por diante. E aí, olha o desafio. Começamos a profissionais também. E meus filhos ali, juntinhos de mim, resumindo, né? Olha a dificuldade ainda. Como? Era tudo muito fino, muito minucioso. Professores ainda estavam treinando. Começamos a dar capacitações para formar professores como intérprete de Libras, tá? Que tem professores que hoje, né, nessa jornada aí, tinham professores que hoje são professores, intérpretes. E isso não tem dinheiro que pague, um orgulho muito grande que eu sinto hoje, ver meus alunos, né, muitos de meus alunos aí afora, não pararam, pesquisaram. Isso é fantástico. Não tem dinheiro que pague, tá? Essa é a minha satisfação. O meu orgulho não é de dizer eu tenho o meu salário garantido. Não, meu orgulho é ver os meus alunos atuando, sabe? É ver os meus filhos hoje, como eles são hoje, professores de Libras, né? Todos dois são, né? O meu mais novo está concluindo agora letras na Federal, e é um belo dia, mas como é que ele chegou lá? Tudo, né? Tudo, quase tudo, praticamente. Nós somos o espelho, né, dos nossos filhos. Nós somos espelho para eles. Um belo dia eu estava na Federal pagando disciplina com o professor Francisco Lima, vocês conhecem. E ele sempre me perguntava, né? O mais velho casou, tal, enveredou, né, por outros caminhos, não se propôs tanto a estudar. Hoje ele voltou e retomou, né, toda a parte de estudo. Mas o mais novo não, muito focado, né, muito juntinho de mim. Ele tinha muita curiosidade. Mãe, o que é que você faz ali naquela faculdade? Como é lá? Mas o teu professor é cego e você tem aula com ele, né? Que eu pagava a disciplina, com alguma disciplina de mestrado. E eu disse, eu vou levá-lo. Você quer conhecer? Eu disse, quero. E por aí começou. Veja como é importante, né? O nosso exemplo para o nosso filho. E eu levei meu filho para a minha terceira aula. E ele ficou vislumbrado. Quando ele viu a sala que eu estudava, quando ele olhando tudo aquilo ali dentro da universidade, ele olhou para mim e disse, eu quero isso para mim, eu vou estar aqui. Mas ele falou com tanta resignação, tão sério, eu olhei para ele e eu disse, você quer? Esforce, você vai ter. Né? E o tempo passou e ele se esforçou e começou, e aquilo ali foi o estímulo para ele. Então ele começou a estudar, e um belo dia ele foi fazer a prova, né, de letras libras. E quando encerrou a prova, tinha uma coleguinha do meu lado, ele saiu sorrindo, né, foi um dos primeiros a sair. Aí a coleguinha dele olhou para mim e disse, olha, para ele não fez nada. Eu disse, meu Deus, ele não acertou nada, olha a cara dele. Ela disse, é claro que ele não acertou, com essa cara de felicidade, ele está zombando da prova, ele não fez, foi nada. Eu disse, eu acho que ele não fez nada mesmo. E eu disse, aí, ele disse, nunca pensei em fazer uma prova tão fácil. Né? E ele passou assim de cara. E hoje está aí concluindo o curso dele, né? Nas minhas ausências, tanto na escola, né, do Brigadeiro, como lá em Pojuca, é ele quem me substitui, é ele quem dá aula por mim, meus alunos adoram as aulas que ele dá. E às vezes, professora, mande mais. É bom, né, o ouvinte ter esse contato, né, com o professor ouvinte e também ter o professor surdo, muito bom. Então, a gente gosta de fazer casadinha, o aluno ele vive essas duas experiências. Então, a princípio foi muito difícil, né? Não foi fácil, porque preparação para que eu aprendesse Libras, para que eu também ensinasse Libra para eles, para que eles começassem a se desenvolver. Mais adiante, né, minha casa passou a ser um polo de surdos, porque os pais tinham dúvidas e mandavam os surdos para minha casa, né? Fui eu que ensinei matemática aos meus filhos, geografia, ciência, tá? Tudo que vinha de atividade era em casa. E eu lembro muito bem que um belo dia, nem sabia como falar isso, né? Eu estava em um evento no centro de convenções e foi a professora do Rio de Janeiro, da área de inclusão,
muito famosa, muito conhecida, professora, começou a questionar aqueles professores que estavam ali, diretores de escolas renomadas aqui em Recife e tal. Como fazer para educar um aluno surdo? Como fazer para educar uma criança surda? Olha, foi aquele, sabe, um alvoroço na sala. Pois é complicado, porque se não souber Libras, porque se não tiver um intérprete, por quê, por quê? E eu... Eles estão falando tudo isso aí. Mas até que ela olhou, porque nós tínhamos que nos identificar, né, se tinha algum parentesco ou não com algum surdo. E eu coloquei, né, fulano de tal, lá, mãe de surdo. Pronto. Alguns outros também se identificaram dessa forma. E ela, por cargas d'água, apontou o dedo para mim naquela sala enorme. Estou vendo aqui e tal. Você é uma das mães que está aqui? Sim. Professora, sim. Fala da sua experiência. E eu falei. Foi incrível aquilo ali, né? Incrível, porque eu não falei dos artifícios mirabolantes, dos cursos caríssimos que tem que se fazer, porque eu simplesmente pegava caixinhas de fósforo, tá? Quando você quer fazer. Eu pegava caixinhas de fósforo, espalhava no chão da minha sala dezenas de palitos de fósforos, dezenas de carocinhos de feijão. E ali eu desenhava o mapa, porque para o surdo tudo é visual e é interessante que veja, né, que ele sinta, tal qual o cego também, né, que sinta. Eu acho que o surdo também precisa disso. Falo isso pela minha vivência em casa. Então, eu desenhava tudo com caroço de feijão e mostrava a ele, né, o concreto, saía do extrato. E assim, meu filho, português, no chão da sala, com esses objetos, simplesmente, tá? E as coisas fluíam muito bem. E eles aprenderam. E outros surdos aprenderam dentro da minha casa. E depois meu filho, né, o mais velho, ele estava ensinando matemática para os coleguinhas ouvintes da sala dele. Estudou muitos anos ali no Colégio Mendes Sampaio. E era assim que a coisa acontecia. Não tinha muito para que isso. E eu pensava, será que eu estou agindo da... E, meu Deus, as pessoas falam tanto de custos caros, viagens vão para longe e tal, né? Essas coisas assim, bem mirabolante. E ótimo, quem tem condição vai e faz. Mas eu não tinha nem tempo para isso, porque eu tinha que cuidar dos meus filhos, né? Eu precisava dar assistência para eles. E assim meus filhos foram aprendendo, dentro de casa, com palitos de fósforos, caroços de... E teve uma professora aí, que eu me espelhei nela, talvez ela nem saiba, é a professora Vilma. Não sei se ela mora ainda em Laje Grande, mas é uma pessoa da qual eu tenho muito orgulho dela, a professora Vilma, brailista, né? Começou conosco. E um belo com Libras, né? Mas nessa parte de cegueira, como era que a gente ia atuar com o braille se a gente não tem nada ainda? O que é que a gente faz? Ela disse, vamos pensar, me chamava de Ed, vamos pensar, Ed. Quando a professora Vilma estiver, eu estendo ainda os meus agradecimentos e sempre os meus parabéns para ela. Eu fui dormir naquela noite matutando. Final de semana, eu tinha que criar uma ideia de como ensinar os surdos. Fiz muita pesquisa, ensinar os cegos, né? E quando chegou a segunda-feira, eu vi já tenho uma ideia. Olha, quando você quer fazer? Aí a professora Vilma chegou para mim. Ed, eu também tenho uma ideia, inclusive eu já fiz. Olha, com caroço de feijão, com caroço de milho, eu criei o alfabeto, eu vou fazer isso. E eu fiquei, né? Parabéns à professora. E aquilo foi um alívio muito grande. E o aluno entrou em sala de aula naquele dia, em Laje Grande, e a professora Vilma, né, com o básico, ela criou as situações com caroços de milho, de feijão, de arroz, até que nós conseguíssemos, pela secretaria, graças a Deus, não demorou, nós conseguimos muita coisa para ajudar o cego nesse sentido, a pessoa cega, deu muito certo. Mas quando você quer, você faz. E assim eu fui fazendo também, eu fiz com os meus filhos em casa. Então, quantos pais olham e, ixi, dá trabalho. Eu conheço mães de surdo, que dão aula para... Não acompanham o seu filho. Como assim?
Ah, mas é difícil, professor, é complicado essa tal de língua de sinais. É o teu filho, sabe? Eu acho que isso aí já é tudo, é você abrir mão de tudo para aprender a lidar com o seu filho. Muitos pais mandavam, né, na minha casa, para aprender na minha casa, né? Meus filhos depois passaram a fazer esse meu papel, né? Em vez de eu fosse ensinar, meus filhos é que faziam isso, né, com os colegas, e hoje existe uma troca muito grande, e o que é gratificante é ver que alguns surdos, né, da época, tal, conseguiram se reerguer, levantar, estudar, né? Hoje são homens, principalmente eu digo assim, homens porque era a maior parte, né, dos amigos dos meus filhos eram surdos homens, que hoje estão aí com famílias constituídas, né, que hoje trabalham, alguns têm pelo menos o básico, né, de estudo, mas que foram estudar, que foram aprender, hoje são experts e nada disso, foi só, nossa, quanta honra. Não, um conjunto de tudo, sabe, mais ainda, ter humildade de buscar, sabe, de você correr atrás, de pedir suporte, sabe, dizer, ó, não estou entendendo nada, não sei por onde ir, não sei o que fazer, e buscar esse socorro, porque eu acredito que você vai atrás, a natureza começa a conspirar a seu favor. Pois bem, eu passo a palavra agora para a Mila, alguma coisa mais específica? Pois não. Professora, que momento enriquecedor, né? Que história assim belíssima. A gente sabe, eu converso muito, que primeiro tem um amor pela profissão. Quando eu escutei uma vez uma certa professora, mas Ludmila, eu não estudei para ser professora de estudantes surdos, não. Eu entendi até a parte dela, mas eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, quando nós fomos fazer o magistério, normalmente a faculdade, não tinha lá dizendo que você vai ser professora de estudantes ditos normais. Vai ser professor, vai ser professora. A gente tem essa interação. Nós estudamos para ser professores, independente de quem a gente vai. Só dando um adendo aí na sua fala, Ludmila, você falou agora exatamente o que eu ouvi, nunca esqueci, e sempre que eu lembro que eu vou dar uma palestra, alguma coisa, eu falo. Essa sua fala é a fala do professor Carlos Sclia, muito famoso. E nós estávamos em um evento com o professor Carlos Sclia, e o auditório lotado lá na Federal. Aí alguém perguntou, olha, tinha tanta gente, para você ter ideia, que tinha um ônibus, né? Vieram um ônibus de vários lugares para ver esse homem. Foi montado uns projetores fora da universidade, ali no campo, para que as pessoas vissem ele por telão, porque no auditório não cabia mais. O maior auditório que está lá não cabia. Todos queriam ver Carlos Sclia. Salve a memória, acho que foi a primeira vez que ele veio em Pernambuco. Detalhe. Me sinto privilegiada por estar naquele momento, por tê-lo conhecido, por ter trocado ideias, e uma pessoa gritou na plateia, mas se o professor não se preparou para isso, como é que vai atender um surdo? Você agora me trouxe à mente essa fala de Carlos Sclia. Ele tinha tinha alguns papéis na frente dele, ele levantou-se, disse, me dê licença, dessa forma. Foi forte aquilo que ele fez. Ele disse mais, quem quiser se retirar, se retire. Mas, olha, então ele pegou e fez isso, tá? Ver se eu posso rasgar esse. Posso. Então, ele fez isso aqui, ó. O professor recebeu o seu diploma, está com seu certificado, e o aluno surdo chega, não vai entrar porque eu não sei língua de sinais, não faço a mínima ideia como trabalhar. Me deem licença. Façam isso. Fazem seus diplomas. Foi chocante, né? E ele começou a fazer picadinho. Sabe por quê? Quando você vai ser mãe, você não sabe como é que seu filho vai vir. E da forma como ele vem, você não vai, com o passar do tempo, criar situações para educar, para criar seu filho, tal qual é o professor. Mas chegar, como aconteceu comigo,
e matricular meus filhos e ser barrada na porta, não vou dizer nem nome de escola, tá? A INCA atende aqui em Recife, em Olinda. Olha, a INCA atende, eu ouvi assim, obviamente, hoje, essas pessoas não fariam mais isso, né? Com certeza não. São surdos. Vai ser difícil, porque ele está aqui na sala e eles babam. E aí, quem vai estar limpando a baba deles? Não, meus filhos são surdos, só surdos. Eles não têm problema, nenhuma dificuldade intelectual, só são surdos. Não precisa limpar a baba, não tem nada de baba. Não, mas desculpa, mãe. Mas eu não posso nem entrar para a gente conversar. Não, da porta eu fiquei. E eu vim arrasada para chorar. Meus filhos, porque eles entenderam o que aconteceu ali. E, diga-se de passagem, nem tudo eu posso omitir para eles, né? Eles são inteligentes, eles têm que entender o que está ao redor. E quando eu vim matriculá-los aqui em Recife, na época, as escolas fecharam. Não temos professor para cuidar deles à parte. Não é para cuidar deles à parte. Não, eles não precisam, tipo uma babá, né? Não, de jeito nenhum. Você paga uma babá por fora? Não é babá. Muito, mas... então, essa sua fala aí é muito pertinente com a fala do professor Carlos Sclia. Muito pertinente. Então, nós estudamos para ser o professor, dependente da ou não. Eu também costumo dizer que o segundo ponto é o respeito e a ética atitudinal pelos nossos estudantes. Eu costumo dizer que a deficiência eu já sei, então isso não me interessa. Não me interessa se ele é surdo, não me interessa se ele é cego, não me interessa se ele tem baixa visão. Eu já sei a deficiência. O que eu quero ver nele é a possibilidade que eles têm de crescimento. O que é que ele tem de bom para nos ofertar? E, como você falou, primeiro veio a exclusão. Os estudantes ficavam em casa, pais não tinham conhecimento, tinham vergonha de dizer que tinham um filho com deficiência, e quando não tinha vergonha, era barrado. Primeiro foi um choque para toda a sociedade. Como a gente sabe, alguns séculos atrás, era dito que uma criança com deficiência era castigo, muitos eram ofertados para ser morto, né? Porque nasceu com aquela deficiência. Depois de a segregação, as salas especiais, estavam todas as deficiências e deixava o menino lá com a professora. E ela, com certeza, ficava mais angustiada porque não dava conta. Era autismo, que a gente não conhecia, o espectro autista, eram chamados de loucos, enfim, era aquele todo contexto. Eu não gosto nem de lembrar. Depois veio a integração. A gente fala da integração. Todos juntos numa sala, só que eles estão lá. Esse lado é dos... vai ficar com aquela professora. Esse lado aqui é dos estudantes ditos normais. E hoje a gente luta pela inclusão. O direito de todos. O direito a ter um intérprete, o direito a ter um professor profissional de apoio, o direito de ter professor braillista, o direito de ter um acompanhamento nas salas de... Então, assim, é uma história que a gente vem lutando muito. Eu costumo dizer que ainda somos minoria, não geramos números, mas sim que vamos lutar juntos para que realmente a inclusão, de fato, aconteça. Eu costumo dizer aos meus professores que eles são a ponte para que essa inclusão realmente aconteça nas escolas. A gente tem gestores inclusivos que, parabéns, principalmente para as escolas que a gente acompanha, escolas estaduais, que a gente tem gestores magníficos, gestores inclusivos. Então, assim, parabéns alguns professores da rede estadual. Gratidão. Então, assim, a gente sabe que, mesmo sendo professor de inclusão, não há dinheiro para todo mundo que entra na inclusão, ação especial, na perspectiva inclusiva, tem uma história de vida.
Se for por dinheiro, desiste. Tem que ir por amor. Por amor, é verdade. Tem que ir Sem por amor. dúvida. E tem que fazer as coisas com amor. Então, enquanto gerência, enquanto regional, enquanto CGDE, enquanto NID, né? A gente sempre vem dialogando com os nossos profissionais, tanto de rede estadual como de rede municipal. Precisou de algo? Assina com a regional. A gente não está entendendo, não tem conhecimento. Procura quem tem, né, para poder ajudar nesse contexto de educação. Ah, mas eu quero uma formação. Também não para a regional, conversa com o NID, e a gente chega até o município, chega até a escola para fazer um trabalho bem feito, como se de fato deve acontecer. Então, vamos iniciar, né, com o nosso tema. Parabéns. Muito pela sua trilha, seu caminho, muito bom. Então, vamos começar agora com a nossa palestra, com o nosso contexto. Você quer que a gente projete o slide? A senhora pode projetar, consegue? Por favor, se vocês puderem projetar aí, vai ser ótimo, tá? Nilma, pode projetar. Obrigada. Então, assim, professora, é realmente um momento muito bom, muito enriquecedor, né, para todos. Precisávamos, sim, escutar uma profissional, precisávamos, sim, escutar uma mãe para esse momento. E me emocionou, que a gente sabe que é uma luta constante, não só enquanto mãe, mas quanto profissional, tem uma ética atitudinal e faz parte realmente para quem acontece. E o que eu escuto ainda hoje, sabe, Ludmila, acho tão interessante, que algumas pessoas olham para mim às vezes e estão, nossa, meu Deus, parabéns, olha os parabéns. Você abriu mão da sua vida para cuidar dos seus filhos. Eu abracei minha vida, eu não abri mão da minha vida, eu abracei aquilo que Deus me deu. Abrir mão é você jogar para lá, né? Aquilo que está na sua mão. Não abrir mão. Apresentar. Enquanto a Antônio projeta o slide, vamos dar alguns avisos. Teremos no final um sorteio ofertado pela professora de máscaras para os intérpretes, blusas, algumas letras do alfabeto manual em Libras, né, a datilologia, até ali no fundo, né, da sua casa, algumas letras do alfabeto. Então, assim, desde já agradecemos a participação. Livros, sim, os livros. Dicionário. E desde já a gente agradece a participação de todos, né? E iremos, no final, fazer esse sorteio. Como é que vai chegar até você? Quanto gerência, nós estamos articulando para que esse material chegue até você, certo? E vai chegar, se Deus quiser. Antonilma? Pois é, professora. Estamos aqui tentando projetar o slide, mas fazendo referência também ao que a senhora falou, toda a sua luta e como não é fácil a gente trazer para a sociedade a realidade que tem uma necessidade especial. E como também é transformar essa realidade. E aí é onde nós procuramos trilhar os caminhos, tudo que é possível, porque a necessidade não existe como você bem colocado. Então, é nessa perspectiva que na educação nós trabalhamos. Algumas situações
são postas. Agora, o que podemos fazer para melhorar a situação, para terminar a situação e para avançar na perspectiva de ter uma condição de vida melhor para quem está nesse contexto. Não só a pessoa que é portadora da deficiência, mas também para toda aquela família que lida com aquela situação, para aquele contexto de escola, de sala de aula, do professor que lida nessa situação. Então, é nessa linha que a Gramatação procura trabalhar, é nessa linha que a gente tenta sensibilizar, é nessa linha que a gente parte como princípio, não é? Como a Ludmila colocou, a questão do amor, a questão do respeito e a questão da ética atitudinal. Se a gente traz essa tríade para a nossa prática, seja ela qual for, certamente a gente vai ter uma prática melhor. Então, dentro do que a gente tem como proposta macro, que é uma educação inclusiva, então é justamente nesse caminho que a gente procura caminhar. Então, existe toda uma preocupação, existe todo um compromisso e, acima de tudo, a gratidão, por quem está à frente desse contexto. São mães, são professores, são gestores escolares, são os nossos estudantes também como nosso público-alvo. Existe toda uma preocupação também da Secretaria Estadual para nos dar esse apoio. E dizemos sim que cada dia é um desafio, que cada dia temos uma situação diferente, mas que nos apoiamos para que seja possível que a gente avance nesse sentido. Para que os nossos estudantes, que a gente não classifica nem como especiais, nem como deficientes, mas como estudantes. Sim, um ser digno, né? De conhecimento. Eles pensam, que eles consigam o conhecimento para ser inserido aonde eles optarem pela vida profissional e pessoal. E, nesse sentido, professora Edilene, que a gente agradece mais uma vez as suas palavras como mãe. Estou à disposição. E depois como professora. Mas que teremos, sim, um alinhamento, como estamos ao vivo, e nós temos toda uma mídia e um suporte por trás disso, vamos projetar o que a senhora pontuou para trazer pedagogicamente para a gente enquanto conhecimento, mas que a gente sabe que não existe conhecimento onde não existe sensibilidade. Exato, verdade. Não adianta. Conhecimento por conhecimento, ele some no espaço. Né? Some no espaço. Né? E onde está a sensibilidade é que esse conhecimento vai modificar o contexto, vai melhorar esse contexto. Então, muito necessário na prática educativa. Se não existir a empatia, a sensibilidade, o conhecimento de quem é o outro, uma aproximação com os familiares, uma aproximação com esse sujeito que está precisando desse apoio, com esse professor que também precisa muito do apoio. O professor precisa muito do apoio. Se não for por aí, a gente não consegue avançar muito. Enquanto Gramatação, enquanto CGDE, enquanto ensino, a gente tem que ter esse olhar de cima, para perceber os contextos e saber onde a gente pode atuar, e ir se ajudando em cada situação que vai surgindo. Essa semana foi bem interessante. Talvez essa aluna até esteja nos vendo agora, e ela, muito angustiada, mandava mensagem para mim, né? Como fazer para lidar com uma pessoa surda? Se eu não sei bem Libras, como é que eu faço? Eu não tem problemas. Tem amor, tem empatia, você vai conseguir resolver. Mas, bom, está aqui, né? O público já esteja visualizando, não é isso? Essa apresentação. Sim, sim, vai ser ampliado. Certo? Você está visualizando? Estou visualizando, posso iniciar? Pode sim, professora. Fique à vontade. Quando precisar passar, é só sinalizar para a gente. Então, o nosso tema, né, o que está norteando a nossa fala hoje, vamos ser breve, né, para que a nossa fala não seja extensa, mas uma fala resumida e agradável, uma fala que soe bem, né, que ela possa realmente esclarecer. Muitos já sabem do que eu vou falar, acredito que muitos que estão analisando são já da área, para outros é novo, né, mas que é um aprendizado para todos. E esse mês de setembro é crucial que nós venhamos a falar e a apontar alguns personagens que eu vou apontar agora. Então, como vocês já sabem, né, Libras, fortalecendo a Constituição do sujeito surdo,
em sua total plenitude. E algumas pessoas batem em cima disso, mas amo essa palavra, porque pode passar. Para mim, se o surdo não tiver libras, não tiver língua de sinais, ele não é pleno. Ele precisa da língua de sinais. Adiante. Bom, e para que a constituição do sujeito surdo seja plena, é necessário que haja comunicação entre indivíduos fluentes. Mas aí eu abro aspas, né? Esses indivíduos fluentes, lógico, nem todas as pessoas são fluentes, mas se existem pares, se existem pessoas conversando, básico da língua de sinais, isso já dá uma satisfação tremenda para um surdo, né? E muitos que estão nos ouvindo e que nos vão ver mais tarde, né, vai ser transmitido, e algumas pessoas, por certo, vão acessar depois, elas vão de concordar com essa minha fala, e que quando um surdo visualiza alguém dando um oi, um bom dia, ou um sinal expressivo, um sorriso expressivo, já significa muito para um surdo. Ele sabe que está tendo uma troca ali de comunicação, de conhecimento. Ah, conhece a minha língua, tá? Conhece a língua que eu uso. Tá? Então, isso deixa o indivíduo mais pleno. Isso faz parte da composição, né, do sujeito surdo. Mais adiante. Enfim, não poderia passar batido, né? Dia 23, mais uma vez, acredito que vai ser falado, que a ONU declara que dia 23 de setembro, como Dia Internacional, né, da Língua de Sinais. Então, eu escolhi essas mãos aí coloridas, essa pluralidade, né? Não é uma singularidade, mas uma pluralidade, né? Conhecimento, troca. Eu acho que não poderia ter sido mais aceitável, né? Essa data, ela já deveria ter acontecido há muitos anos, né? Há muito tempo, mas graças a Deus ela aconteceu e é bem-vinda, né? Mundialmente ela é bem língua de sinais por toda uma saga que ela sofreu, que ela foi vivenciada ao longo dos anos. Então, lógico, parabéns, né? Parabéns à ONU por esse reconhecimento, tardio ou não, mas ele chegou. Né? Esse 20 de setembro de 2018 foi declarado como a língua internacional, né? O Dia da Língua Internacional. Adiante. Bom, nada mais, nada menos, né? Não poderia deixar de falar, né? Do professor Fernando Capovilla, né? E eu acho muito interessante essa fala dele, e eu peguei e quis trazer aqui para vocês, né? 100 libras. A criança surda não tem língua. Agora dei uma rasteira em alguns, né? Alguns fonos discordam, obviamente discordam, e assim, vários surdos, perdão, vários fonos já bateram de frente comigo, mas a minha opinião é a opinião do professor também, Capovilla, como de tantas outras milhares de pessoas, nós concordamos e concordamos, perdão para os que não concordam, mas, para mim, a língua do surdo, a língua mãe é a língua de sinais, no caso, nossos surdos brasileiros, né, a Libras, sem a língua de sinais, o surdo não tem língua, tá? Existe um sinal subjacente que faz um link entre a figura e a escrita, né? Isso nos mostra a importância primordial da Libras. Como assim? Que link é esse? Que sinal subjacente é esse? Eu vou pegar exatamente o exemplo. Eu dei um exemplo anteriormente, como no caso do meu filho, uma palavrinha água, e o professor Capovilla, ele dá um exemplo, talvez alguns já tenham assistido, quando ele diz o sinal de peteca. E ele acha isso fantástico, e é fantástico. Nossa, alguns dizem de macaco, os pais que acham que os filhos são macaco, por ignorância. Aprendessem o que é a língua de sinais mesmo, e tá. Então, isso aqui, peteca, tá? O sinal que ele usa lá para peteca. Tem outros sinais, mas lá na região dele, peteca. Porém, usando exatamente o exemplo que ele dá. Café. Café, peteca. Tá? Aí colocar isso aqui para o surdo.
que nome você daria? Então, o surdo fez um link. Já existia um sinal subjacente na mente dele. Ó, Então, que palavra eu posso dar isso aqui? Café. Café, por quê? Porque já está lá na mente dele. Isso é uma prova de que é um ser pensante. Isso é desmistificando mais uma vez que era dito lá no passado. Como a Ludmila falou muito bem no início, eles eram jogados de penhascos, não era capaz de raciocinar. O surdo era jogado nas arenas para serem comidos por leões. Está aí a história para contar. Eram abandonados. Qual era o único lugar que os surdos não eram discriminados? No Egito. Era o único lugar. Porque no Egito os surdos eram tidos como deuses, pelo fato de não falar, e eles achavam, o povo lá na época achava que os surdos, estou resumindo, tá, gente? É uma longa história. Quem é meu aluno sabe de toda essa história bem desmiuçada. Eles achavam que os surdos guardavam silêncio, então os surdos eram adorados, venerados. No Egito, passou disso, era morte para eles. Por quê? Para a Igreja Católica, na época, se fazia necessário confessar os pecados. Tinha que confessar os pecados. Não confessou pecado, não falava, não tinha alma. Se não tinha alma, não era um ser humano. Então, ele era abandonado, ele tinha que ir para a morte. Conta a história, tá? Às vezes as pessoas batem, não, tá lá, não é a professora que está falando, é a história que está trazendo, inúmeras, centenas de vezes, nos relatando isso. Se não confessasse o pecado, não era digno de ser vivo, não tinha alma. Não falou, quem não falasse, não professasse seus pecados, porque não tinha alma. Então, mais uma vez, a história vem provando que sim, tem um pensamento que é inteligente, tá bom? E mais aí adiante ele diz, todo respeito à língua de sinais, é verdade, né? Então, todo respeito à língua de sinais. E é bem interessante isso aí que eu coloquei, isso aqui é uma coisa minha, não pense na língua, viva a língua. Viva a língua de sinal, mas não é viva, parabéns, não, 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 não. Não pense, eita, como é a água? Como é o sinal de pão, de avião? Não, não, não pense, viva, sinta, é isso que eu falo para os meus alunos. Sinta a língua, viva ela. Por quê? Porque a língua de sinais, por si só, todos sabem, quem estuda sabe, é uma língua morta. A língua de sinais, ela precisa de expressão facial e de expressão corporal. A língua de sinais, por si só, ela não existe, ela precisa desse expressão facial, expressão corporal. Tá? Se você não faz isso, melhore. Você precisa fazer uma adaptada com a sua língua de sinais. Então, nós precisamos viver, sentir a língua para passar emoção nela. Eu não posso dizer que eu estou feliz dessa forma. Felicidade é essa, professor. Estou feliz. Ela é minha expressão facial. Eu estou feliz. Olha o meu corpo se movimentando. Essa é uma língua viva. É viva. Tá? Mais adiante, por favor. Chegou onde eu queria. É uma coisa que muito se tem falado, se tem se debatido, as associações de surdos, congressos, eventos, os surdos têm pedido isso. Esqueçam, vamos mudar o nosso vocabulário. Por favor, todos que estão nos ouvindo, vão nos ver mais tarde. Por favor, mudem o vocabulário. Surdo, mudo, não. Como assim? O surdo não é mudo, ele é surdo, ele tem a Libras, tá? Ele tem a língua de sinais, ele tem a língua de sinais. E tem surdos que são oralizados, porque fazem acompanhamento com fono e conseguem falar. Lógico, parecem uns americanos falando, mas eles conseguem falar. Conheço muitos surdos que falam, tem vários surdos amigos nossos que falam, outros optam puramente por Libras, pela língua de sinais. Parabéns para os dois. Mas o surdo não é mudo. Apaguem essa ideia. Aquele surdo, e as pessoas ainda falam do mudinho, porque o mudinho, ó, está fora de moda. Não existe mais. Ele é surdo. Aquele cidadão ali surdo. Bom? Não surdo. Esqueçam essa aí. Próximo, por favor.
E aí, nada mais, nada menos, né? Eu não vou ler tudo isso aí, mas vou fazer um resumo, né, de Charles Michel de Lépée. Eu não poderia deixar de falar de Lépée nesse momento, né, porque foi o primeiro cidadão na história que deu mais visibilidade, né, que deu um pontapé inicial para que a língua de sinais, de fato, ela fosse reconhecida e aceita. Ele se formou para ser padre, como ele não aceitou com uma determinada situação, não vou entrar aqui, ele tem toda uma história, ele não aceitou uma determinada situação que estava acontecendo na Igreja Católica, ele queria assumir a parte dele como padre, mas como ele não aceitava determinada situação, não foi aceito, e ele foi estudar para ser advogado, né? Se preparou, tal, de uma família muito bem abastada, e o que acontece? Mais adiante, sim, ele conseguiu. Entrou, foi assumir lá, passou a ser padre, e um belo dia, Lépée, a história conta de várias formas, tá? Não sabemos bem ao certo se foram duas irmãs, duas amigas, mas Lépée viu nas ruas de Paris duas jovens usando as mãos, conversando com as mãos. E ele achou aquilo interessante, né? Surdas, se eram. E ele achou aquilo interessante, né? Ele queria muito fazer um trabalho social e ele se voltou para isso. Começou a chamar os surdos para ensinar a usar as sinais, quando, na verdade, o que mais trabalhava era oralização. Tem que falar, tem que falar, tem que falar. Muito com isso. Muitos que sofrem até hoje. Né? Em determinadas famílias, alguns profissionais insistem para que o fale, se ele aceitar, mas que tenha como primeira língua a língua de sinais. Que essa seja a primeira língua do surdo. Tá? Como por experiência eu posso falar isso. E que a segunda língua seja o português. E Lépée, ele conseguiu, como ele era advogado também, ele conseguiu lutar pelos direitos dos surdos, conseguiu com que os surdos tivessem o direito de casar, de assinar documentos, de receber bens, porque herdar os bens, né? O fato de não escrever, o fato de ser surdo. O Lépée conseguiu, né? Teve essa proeza aí para com os surdos. Tá? Então, hoje ele é reconhecido como o pai do surdo. O pai do surdo. É assim que é conhecido o Lépée atualmente, pela garra dele. Né? Foi a primeira instituição criada mundialmente para a pessoa surda, e a instituição que recebia livre. Ela foi ideia de Lépée ter criado a primeira instituição para surdos. Mais adiante, agora é a imagem dele, né, ensinando as crianças. É isso mesmo. E aí tem uma pequena demonstração, né? Acho que aí lá atrás, de fundo, em cima do crucifixo, da cruz ali, o alfabeto manual, né, que eles já tinham na época, e ele ensinando aí para os surdos. Então, foi um ser, sabe, humano, assim, fantástico. Abriu mão de tudo, né, de muitas coisas, né, porque ele poderia estar ao lado da família, gozando de todos os bens, né, que a família é uma família rica, mas ele se deteve, literalmente, para cuidar dos surdos, vivenciar, sentir a vida dos surdos, dar vida. Mais adiante. Bom, como estamos no mês de setembro, está pequenininho, né? Também vou fazer um resumo aqui. O Congresso de Milão, né? O famoso Congresso de Milão, que todo professor da área sabe muito bem o que aconteceu nesse congresso e que fica esclarecido para os que não conhecem, né? Então, o Congresso de Milão, que aconteceu em 1880, foi uma coisa assim, foi o estupim, né? Foi o estupim na vida dos surdos, porque a língua de sinais já estava mais ou menos que aceita, aí vem esse bendito congresso, tá? Onde nós esperávamos que daí saísse, né? Situações favoráveis para que comungassem da ideologia, né? Do conhecimento do surdo, para que o surdo pudesse desenvolver de uma forma mais... E, na verdade, nesse congresso, os surdos não tiveram direito à voz, foram colocados para fora, as 3 ou 4 puderam permanecer no ambiente, mas os surdos não tiveram direito de voz. Os ouvintes, né, intelectuais lá, que puderam, a voz foi deles, a voz dos ouvintes, né, a voz majoritária foi que se sobressaiu. Para quê? Para cortar a língua de sinais.
Foi isso que eles fizeram. Então, foi muito sofrimento. Foram anos de sofrimento. Instituição, os surdos tendo suas mãos amarradas, tá? E a história para contar, tinha que falar. Mas os surdos falavam escondidos nos corredores. Os surdos poderiam falar a língua de sinais, usar a língua de sinais dentro de suas casas, em outros ambientes. No ambiente escolar, não. Tá? E demorou anos para que isso fosse quebrado, né? Para que essa regra no Congresso de Milão fosse quebrada, e ela foi. E viva os surdos que lutaram, que enfrentaram, estão conseguindo, né, suas conquistas, direitos. Mas esse congresso ficou marcado e alguém diz, mas por que os surdos não esquecem isso aí? Deixa isso para lá. Mas foi um marco mundial. Então, diante do que aconteceu de negativo, e hoje as conquistas que os surdos têm, se faz necessário lembrar o quanto os surdos são fortes e empoderados, conseguiram se sobressair dessa situação. Mais adiante, por favor. É só mostrando como era mais ou menos, né? Os surdos tremiam, né? Porque tinha que falar. Né? A língua de sinais proibida. Tinha que falar, não tinha para onde não. Então, vamos bater a língua. Como é que a gente fala? E aí? Então, existem até relatos, né? Que eles colocavam ovo quente na língua do surdo, imagina, para que o surdo falasse. Pingos de velas, para estimular a língua, né? Para ver se o surdo falava. Crânios que foram, a história conta, crânios que foram perfurados na tentativa de desobstruir o nervo auditivo, isso há séculos atrás, né? Mas era a modernidade. Quantos surdos não morreram por conta disso, né? Quantos surdos não morreram em cama elétrica, que era para ativar os nervos, no nervo auditivo? Então, existem fatos e fatos de surdos que morreram por tratamentos de choque, tratamentos e tratamentos terríveis. Mais adiante. Bom, nada mais, nada menos, não tinha como deixar de falar de William Stock. Né? Em 1960, William Stock, nos Estados Unidos, provou que a língua de sinais é uma língua natural, igual às demais línguas orais. É uma língua natural. Então, que língua é essa? Por que a língua de sinais não é a mesma aqui, no Japão, nos Estados Unidos, na França? Não. Carne de charque aqui, Rio Grande do Sul, jabá. Macaxeira aqui, aipim em outro canto. Né? Mandioca em outro. Então, a língua de sinais ela é tão rica como qualquer outra língua. Não poderia ser diferente. Tá? Então, parabéns a esse cidadão que valorizou a língua de sinais. Mais adiante, por favor. Bom, está aqui a nossa queridinha, né? A nossa lei 10.436, de 24 de abril de 2002, foi quando foi oficializada a língua de sinais aqui no Brasil. Então, a partir desse momento, ela deixa de ser um gesto, né? Como era chamada, a língua gestual, a língua de gestos, né? Gestos, ela passa a ser uma língua oficial, né? Libras. E algumas pessoas, às vezes, né, me perguntam, por que isso aqui é Libras? E agora não é mais? Não, é sim. Só que o primeiro sinal, deixa eu explicar aqui, tá? O primeiro sinal, Libras, não é isso? Libras, ó. Aí agora nós usamos esse também. E se eu usar esse? Está certo, e se eu usar esse? Está certo também, sem problema. É uma língua também que ela vai se moldando, né? Ela vai se aperfeiçoando, né? Mas por que aqui? Quando os surdos trouxeram isso para cá, é bem interessante o que eu vou falar agora, tá? Quando os surdos trouxeram isso para cá, né, as 5 regiões do Brasil. Então, quando nós fazemos isso aqui, ó, é mostrando que a Libras, ó, lembra desse sinal? Que a Libras, ela existe nas 5 regiões do Brasil. E, diga-se de passagem, tem uma pesquisa que aponta que esse sinal que nós usamos aqui no Brasil, é o sinal mais perfeito que existe mundialmente para expressar a língua de sinais. É esse sinal aqui. Ele é tido como o sinal mais perfeito mundialmente. Então, os surdos aqui no Brasil, os surdos no Brasil estão de parabéns por terem criado esse sinal. Mais adiante, acredito que agora é o decreto, né? É isso mesmo. O decreto, né, 5.626 de 2005,
que assinala que a educação dos surdos no Brasil deve ser bilíngue, garantindo o acesso à educação por meio da língua de sinais, no ensino da língua portuguesa como segunda língua, obviamente. Tá? Então, a língua primeira vai ser Libras, tá? E a língua segunda vai ser o português. Isso aí é fato. Não adianta colocar, tentar impor outra língua para o surdo, porque a língua mãe do surdo é de sinais. Não tem fono, não tem psicólogo que venha tentar distorcer isso. O surdo precisa da língua mãe dele. Bom? Mais adiante, por favor. Bom, então, tem esse pensamento aí, ele é bem conhecido, né? Só que apareceu aí como Fernando Pessoa, é um pensamento de Fernando Pessoa, mas que não é de Fernando Pessoa não, tá, gente? É de Fernando Sabino esse pensamento. Perdão, deveria ter feito a correção, mas ele é de Fernando Sabino. Na internet nós encontramos muito como Fernando Pessoa, mas é de Fernando Sabino, tá? Então, esse pensamento, ele retrata um pouco, né, daquilo que aconteceu comigo. E um professor fez uma palestra essa semana, do Sebrae, o nome dele agora passou batido. E ele deixou esse pensamento e eu achei fantástico. Eu trouxe esse pensamento para cá também. Tá? E de tudo ficam 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando. Sempre estamos começando. Nunca está acabado. A certeza de que é preciso continuar. Jamais parar. Acho que eu. A certeza de que seremos interrompidos. Com certeza. Sempre vão haver os desafios, mas resiliência acima de tudo. Interrompidos antes de terminar. Sempre vai acontecer. E tudo pode acontecer. Antes de terminar, nós seremos interrompidos de alguma forma. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo. Isso que eu fiz. Eu pensei que tudo ali ia parar, estagnou. Eu criei um caminho novo na minha vida e na vida dos meus. Fazer da queda uma dança. Tropeçou, balanceou, faz um passinho de dança aí desse tropicão, levanta, como me disseram há 30 anos atrás. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. E da procura, um encontro. É isso que eu tenho tentado fazer. Essas 3 coisas como um marco. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero imensamente de coração ter contribuído com esse momento. Espero ter deixado um conhecimento, né, para vocês. E pais, por favor, amem seus filhos, cuidem deles. Tá? Mas não é cuidar no sentido de proteger e vetar os olhos dele para a vida. Não, 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 não. É amar libertando. Como é que a gente liberta? Ensinando. A gente ensina. Façam isso com seus filhos. Sejam eles surdos ou não. Tá? Muito obrigada. Professora Goretti. Ok, professora Edilene. Só gratidão por suas palavras, por ter dedicado seu tempo para estar conosco, por partilhar da sua vida pessoal e da sua vida profissional, para fortalecer a nossa presença enquanto instrumento que somos, tanto no contexto educacional, como no contexto pessoal de vida de muitas pessoas. A educação abrange... Só um detalhezinho que passou batido é que meus 2 filhos são surdos. O meu mais velho casou com uma jovem surda linda também professora de Libras. E o meu netinho, que vai fazer 3 aninhos e meio, é ouvinte e já usa Libras maravilhosamente bem. Né? Então, ele usa Libras com os pais, que são surdos, né? Mas ele é ouvinte, então ele está aprendendo português e Libras ao mesmo tempo. Sendo que ele usa mais Libras do que o português. Tá? Essa é a minha família, linda e rica. Deus me agraciou. E aí, o sorteio, vocês vão fazer agora? Ludmila, vamos lá.
Sim, sim. Qual vai ser o Claro. primeiro prêmio, professora? O primeiro prêmio, nós vamos passar essa máscara aqui, essa máscara transparente, tá? Para o professor, né? Principalmente professor de Libras, professor intérprete, que tem contato com surdo, e não vai perder a visualização dele. Sem esquecer que a de Ludmila, a sua, já está aqui guardada. Ai, que maravilha. Obrigada. Então, só, como foi que nós chegamos ao consenso do sorteio? Temos a técnica Iana e temos uma professora que nos ajudou nesse momento. Desde já, muito obrigada, professora. Quando a gente colocou nos comentários, a gente pediu que vocês colocassem a escola de vocês, o nome e a função, certo? Então, para as máscaras, a gente pensou no profissional interno de Libras, certo? Então, ela nos enviou o nome nos comentários. Então, aqui, ó, todos os nomes, todos. Municípios e estados, e escolas privadas, certo? E nome, certo? Essa pessoa, Ludmila, essa pessoa que vai ser sorteada, eu espero que ainda estejam aí, né, até o finalzinho. Ela vai ter que deixar o contato dela, o contato vai ser passado para mim. Eu vou pegar o endereço e encaminhar, e enviar por correio, tá certo? Seja lá onde for. Certo, ótimo, ótimo. Vamos lá. Primeiro nome. Dan, 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 dan. Tá, tô abrindo. Suézila. De onde é a Suézila? Suézila? Suézila é professora da escola Era em Fraternidade. É porque eu conheço uma Suézila que é do Cabo, não sei se é essa, se foi muita coincidência. Mas, enfim, Suézila está aí, né? Suézila, deixa aí, como é que vai fazer para pegar o contato dela? Nós passamos. Suézila é professora do estado, a gente tem o contato dela. Ela é professora da Era em Fraternidade. Nós temos o contato. Certo. E se for o município, professora? Se for Sim. professora do município, nós temos os coordenadores municipais. São contatos dos intérpretes municipais. Certo? Ótimo. Vamos lá, qual é o próximo? Libras, que língua é essa? Um livro. Vamos lá. Outro nome. Dan, 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 dan. Nadja, da Escola Padre Américo Novaes. Ok, Ribeirão. parabéns, Nádia. Ribeirão. Está indo aí para você, Nádia. Aqui. Ok. Obrigada, Nádia, por ter ficado aqui conosco. Está aqui. Ter vindo nos prestigiar. Qual é o próximo? Próximo. Este livro da maravilhosa professora Ronice Miller Quadros. Tá? Certo. Tá. Daiane Guzmão, da Escola Herém dos Palmares. Que bom. Parabéns. Está aqui seu livrinho, Daiane. Obrigada. Pronto. Qual o próximo? O próximo é uma camisa. Eu tinha mandado para você, lembra? Eu não sei se vai ser possível mudar depois, mas é uma camisa, né? Aí a pessoa vai dizer se quer esse sinal, tá? Ou o que é que ela quer na camisa. Eu estou deixando livre, se ela quer o nome dela com o alfabeto manual. Ela diz e a gente faz, e endereça também, tá bom? É uma camisa. Veja aí. Vamos lá para o próximo. Dan, 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 dan. Eu quero que saia minha gente. Amanda Salles. De onde é a Amanda? Água Preta.
Ah, que É bom. município. Ok. É município. É Amanda município. Salles. Tá bom. Parabéns, Amanda. Obrigada Ai, por que estar aqui bom, conosco. município! Parabéns ao município de Água Preta por estar participando conosco. Bom, agora nós vamos sortear a primeira letra do nome da pessoa. Aqui vocês estão vendo a letra L, né? Tá? A letra L. Aí agora serão, deixa eu ver. Aí, os próximos sorteios agora, para o final, nós vamos deixar o dicionário, né? O dicionário Capovilla, certo? E Certo. agora nós vamos começar a sortear as letras dos nomes, que também vai seguir via correio, tá? A pessoa Certo. vai dizer a letra e a gente vai mandar fazer. Ok, professora, vamos lá. Catisuane. É do município de Ribeirão. Ribeirão Também de nossa novo. professora. Que bom, Muito bem. parabéns. Parabéns, Catsuane. A Catsuane vem contribuindo muito para a educação inclusiva. Deixa eu Olha contar isso. um fato de Catsuane. Sim. Catsuane escreveu as meninas no curso que tem da PGM, né? Que é o Ganho Mundo. E as meninas são gêmeas, elas passaram no curso de línguas. As são gêmeas e passaram as duas para fazer o curso. Depois desse curso, eles fazem a prova do PGM, que é para aquele projeto Ganho Mundo do Governo do Estado. Então, assim, para a gente foi um momento muito emocionante. A gente sabe que Catsuane é uma profissional que incentiva muito as meninas, muito, muito, muito. Tem uma preocupação enorme com elas. Vai além do profissional. Então, se as meninas chegaram, passaram o trabalho da professora, juntos com os professores da sala de ensino regular, foi bem feito. Aí pergunta, e como é que vai fazer? Como a gente erra tentando acertar. Como vai fazer a estratégia para que essa estudante, as duas, possam fazer o curso no retorno das atividades escolares. Então, assim, parabéns, Katsu. Gratidão. Em nome da Gremata Sul, em nome da nossa CGDE, professora Gorete, certo? Vamos lá para o segundo prêmio. Aí uma... Deixa eu botar. A segunda letra, né? Quem é que vai ser sorteado? Eliane, do município de Catende. Trabalha na Catende. Que bom, minha terrinha, Catende. Eliane, eu acho que acho não. Eliane, ela está dando uma contribuição ao município. Ela entrou em contato com a gente para que a gente pudesse enviar o PDI, os modelos de PDI, para que Catende começasse a se organizar enquanto ao PDI dos estudantes. Parabéns, Eliane. Está dando uma contribuição à professora vai chegar aí, viu? A professora Odisseia na coordenação e a Eliane está dando uma ajuda à professora Odisseia. Muito bem. Vamos lá, quem mais? A terceira letrinha. Terceira letra. Adriana. Adriana, de onde? A Adriana, ela é professora de Primavera, do município de Primavera. Ela é intérprete de Libras. Vou estar mais pertinho de mim. Ok. A Adriana também, ela tem dado uma contribuição a gente. Ela tem nossas lives, ela veio fazer a interpretação, foi muito bom. Ela é intérprete de Libras. Atualmente também está faz parte da Associação dos Tios. Então, assim, muito obrigada, Adriana, por esse momento, por estar conosco nesta manhã. A letrinha vai chegar aí, bem bonitinha, Adriana. Deixa eu ver se tem o
Ok. Aí, é a terceira, a quarta agora, não é isso? 2, 4, 5, 7. A quarta. Dan, 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 dan. Quem vai sair? Joélia. Joélia. Professora Daélio Ramos Santiago. Conhece tudo, né? Você já sabe direitinho de quem é todo mundo. É porque a gente faz um trabalho junto com o pessoal do Estado, aí a gente conhece, né, os profissionais. Joélia é de onde? Qual cidade? Os coordenadores municipais, ele tem um vínculo muito forte com a gente. A gente conhece alguns intérpretes, não conhece todos, mas alguns conhecemos. Joélia é de que cidade? Joélia, ela trabalha na escola Hélio Ramos Santiago, que fica em Barreiros. A terceira Barreiros. Lá, quem mais? Dorinha! Maria das Dores. Onde é? Também é do município de Barreiros. É fantástica. Também tem dado uma contribuição muito boa a gente. Ela é intérprete de Libras, mãe de uma surda. Ela tem uma história fantástica, Dorinha. Parabéns, Dorinha. Contribuiu muito com a gente, né, agora nesse período de pandemia. E fizemos o webinário. Temos várias atividades, paramos. Trabalhamos mais do que presencial. Webinário para os estudantes. Temos o webinário voltado para professores. Tivemos formação continuada e todas com acessibilidade em Libras. Todas tiveram. Inclusive, eu agradeço a Marcos da manhã. Desde já agradeço imensamente a Marcos, que tem contribuído comigo. Eu só passo ligar, ele me atende. Então, assim, gratidão a Marcos. Nesse não momento só está ele, tendo também, Está tendo nesse momento? Está sim, tendo. Está tendo interpretação em Libras. Está tendo acessibilidade. Está tendo acessibilidade. Muito obrigada, viu, Marcos? Também a sua esposa, que tem contribuído bastante também para que os nossos estudantes tivessem um crescimento muito bom mesmo. Então, vamos lá para a próxima. Acho que é a quinta, né? 2, 4, 5. Rúbia, também da escola Hélio Ramos Santiago, intérprete de Libras. Onde? Barreiros, também de Barreiros. Eita, Barreiros também. Estava aí. Da escola Hélio Ramos Santiago. Porque o público do litoral de intérpretes é bem grandinho mesmo. A gente tem muitas escolas lá que tem educação inclusiva, ofertam ao público de educação inclusiva. Temos na escola de Rosário Carlos de São Paulo. Temos Barreiros, na escola Hélio Ramos. Temos em Siriaí, Barra de Siriaí. Mais uma, e depois a gente vê o dicionário. Lembrando que o dicionário vai ser direcionado a uma escola. Por escola. Aqui é só o nome dos participantes desta manhã. Certo. Edneide Adebaldo. Eu não acredito. Mas Edneide. ela está como intérprete no município de Palmares. Parabéns. É uma ótima intérprete. Tive a honra de conhecer. É ótima. Ótima. Uma pessoa Foi minha aluna. Que também deve se espelhar muito. Como a gente sempre diz, ela tira a onda em Libras. Muito não bom. Parabéns, Edneide. Que bom, Edneide. Ótimo. Bom, nós agora vamos para o dicionário, certo? Pegue agora as escolas. Tem sim. Então, o que a gente pensou? O dicionário,
muito grande, é assim, um dicionário muito bom, e ele precisa ser realmente folheado, dado. Então, a gente Sim. pensou em fazer o sorteio das escolas. Temos os estudantes surdos, certo? Então, a gente colocou aqui o nome das escolas, estudantes com deficiência auditiva, e ele vai ser sorteado e vai ficar para a extrema responsabilidade para a escola. Ele vai vir para aqui, para a GRE, a gente vai carimbar direito todo o protocolo para ir para a escola, para ser utilizado na escola, se for sorteada, certo? Então, vamos lá. Eu acho que eu quero um desse. É maravilhoso. Quem será a escola sorteada? Padre Américo de Novaes. É onde essa escola? Ribeirão, onde temos um gestor Ítalo. O gestor Ítalo é fantástico, né? Agora, nesse período de pandemia, ele abriu uma sala virtual, né, para os estudantes com deficiência. Que bom. E, assim, ele participou a gente tem as experiências exitosas, como exemplo, a Semana da Pessoa com Deficiência, que foi agora em agosto, e tivemos a participação desse gestor junto com a sua equipe. Então, assim, é um gestor bem inclusivo, é um gestor que luta pela educação inclusiva. Então, foi mais que merecido. Parabéns, Ítalo. Parabéns pelo trabalho. É um gestor que eu digo sempre, é um exemplo de pessoa, um exemplo de professor, um exemplo de profissional. Um gestor novo, muito novo, Ítalo, mas assim, com ideias geniais. Então, parabéns a toda a equipe da Escola Padre Américo de Novaes. Parabéns, ótimo. Eu só tenho a agradecer, né? E dizer que, pelo menos esse dicionário, né? Não só ele, como outros, vieram diretamente, né, lá da USP, né? Diretamente da São Paulo para nós, e me incumbiram, né, da responsabilidade de colocar em instituições que realmente fosse fazer uso. Né? Eu aproveitei agora o momento, eu acho que realmente vai para uma instituição que vai ser de grande valia, vai ter feito uso. E agradecer, tá? De coração mesmo a vocês pelo convite. Agradecer primeiramente a Deus, a vocês, a toda a equipe da GRE, aos que estão aí nos bastidores, eu não estou vendo, mas eu sei que estão aí na luta para que tudo saia, né? Que tenha que a repercussão saia bem nítida, saia tudo bem organizado. Eu não conheço, mas o meu muito obrigado. Deus abençoe a toda a equipe que está aí por trás dos bastidores. Professora Gorete, professor Daniel Santos, você, Ludmila, gratidão imensa, muito mesmo. Agora é com vocês. Pois é, professora Edilene, que pena que terminamos. Mas, em nome da GRE, a gratidão é toda nossa. E dizer para a senhora que contamos com outras vezes. Já estamos estendendo o convite. Dentro das suas possibilidades, da sua disponibilidade. Okay. É uma honra para a gente tê-la conosco. Muito obrigada. A honra é minha. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. E a todos que estão nos vendo. Deus abençoe a todos. Okay. Agradeço, como a senhora disse, aos bastidores, né, Antonina, Gustavo, a toda a equipe do NID, né, na pessoa de Joveniana, nossa técnica, na pessoa de Ana. Agradeço também o apoio de Sani Rose, da Secretaria do Estado, sempre dando esse apoio a gente. Agradeço a Dai Santos, que é Direitos Humanos, que sempre tem um olhar diferenciado da nossa gerente. Agradeço ao nosso professor Danilo Santos pela oportunidade de estar na equipe
esse que também é muito jovem, professor Danilo, e com ideias que diz assim, vamos fazer e a gente põe em prática. A toda a equipe da assessoria, na pessoa de Jaci, que é a assessora do ensino, e a todas as coordenações de chefia, da CGPE, da CGPA, que a gente não faz nada só. A gente sempre precisa deles para que realmente a coisa aconteça. Ao nosso Alexandre, que eu sempre aperreio com o link de presença, enfim, a todos que fazem a agremiatação, a todos os técnicos, a todos, minha eterna gratidão à professora Gorete, pela oportunidade de trabalhar junto a ela, que é uma pessoa que a gente aprende muito, tem um conhecimento muito grande, então a gente só tem a aprender junto a ela. Agradecer a todos. E sem contar que todos nós estamos de parabéns, né, pelo reconhecimento da educação de Pernambuco, né, que está se sobressaindo aí, né? Então, acho que todos os profissionais da educação estão de parabéns. Vamos nos empenhar, nos esforçar mais. Eu não poderia deixar de agradecer de forma alguma a diretora da escola de trabalho, a professora Eva, né, aqui da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, que fica aqui na viagem. É quem tem aberto espaço para a língua de sinais, é quem faz as adaptações, tudo que nós pedimos para a sala de Libras, a professora Eva providencia. A minha coordenadora Hélia, aqui na Gressul, e a Sueli, que trabalham juntas, são as minhas duas coordenadoras. Então, são pessoas que eu não poderia deixar passar batido, principalmente a minha diretora, que eu amo de coração, a professora Eva Ney, conhecida por Eva, tá bom? Ludmila, muito obrigada. Tá? Gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. E faremos contato depois para você me passar o contato delas. Também a pessoa de Edinaldo. Certo. Eu vou deixar o meu contato também. Aqui, alguma dúvida, eu entre em contato comigo nos comentários lá do Facebook. Certo? Finalizamos essa manhã maravilhosa. Lembrando que não perdemos o foco, é o Setembro Surdo. Vamos ter atividades. Dia 23 de novo. Na próxima semana. Justamente, na quarta-feira, com o nosso Jeremias, né? Estudante de Letras Livres, também é surdo, né? Tem a deficiência auditiva, e que teremos, sim, acessibilidade com a voz, não com a interpretação espontânea, mas iremos ter também acessibilidade. Vamos sentir um pouquinho na pele o que eles sentem, certo? Pois é. Então, desde já, gratidão a todos parceiros, gratidão às escolas privadas, gratidão às 51 escolas do estado de Pernambuco e a todos que estão nos assistindo de outras GREs. E também foram convidados. Vai para o YouTube à tarde, não é isso? Sim, teremos a transmissão também no YouTube à tarde. Eu tenho alguns alunos que estão aqui me perguntando, aqui eu estou vendo as mensagens chegando, eu vou avisar que à tarde está indo no YouTube. Sim, à tarde será no YouTube. Vamos postar essa palestra no YouTube.